Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé. E no número 349 do cantor cristão. Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça. Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para você ter consciência de que eu vou orar, vamos orar agora. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus Cristo com o Senhor na tua casa e junto ao povo que o Senhor Deus comprou no precioso sangue de Jesus Cristo. E pedir do Senhor a tua misericórdia para a vida de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Que o Senhor Deus tenha misericórdia deste povo e que nenhum deles se perca. Tenha misericórdia deste povo, Senhor Deus, que por vezes se distrai, que por vezes não pondera, que por vezes não mede as consequências dos atos, das ações, das escolhas, das prioridades e das atitudes. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo. Não permite que Satanás possa destruir a vida de ninguém, mas que o Santo Espírito possa morar perpetuamente no coração de todos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus é Deus. Você muda. Você muda como o tempo muda, mas Deus é sempre o mesmo.
Firme-se em Deus. Nunca deixa Deus por nada. Deus é tudo. Entregue a sua vida a Ele. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente daquilo que Deus possa fazer, Ele é Deus. Adore e sirva. Adore Ele, porque Ele é Deus. Deus 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 é Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos estar dando sequência na série Elias, o profeta. E hoje nós vamos estar falando do profundo valor de uma vida reclusa. O profundo valor de uma vida reclusa. E gostaria de convidar os amados a abrirem as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17,
de 1 a 7. Então, Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era rei em Israel: vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser pela minha palavra. E depois a palavra do Senhor veio a ele dizendo-te: aparta-te daqui e vai para o oriente e te esconda no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e beberás do ribeiro. E eu já ordenei aos corvos que ali te deem o sustento. E ele foi e fez conforme a palavra do Senhor, pois se foi e assentou-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos ali lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. E aconteceu que, passados alguns dias, secou-se o ribeiro, porque não tinha chovido sobre a terra. Vamos orar. Pai, é a tua palavra. O Senhor Deus conhece a história antes mesmo que a história se realize, porque o Senhor é Deus. Sabes de tudo. Tem domínio sobre todos e sobre todos. No mundo dos vivos e no mundo dos mortos. No mundo visível e no mundo invisível. Nada aconteceu, acontece ou acontecerá sem a sua permissão. Eu te louvo, que nós temos um Deus vivo, um Deus santo, um Deus eterno e um Deus poderoso. Louvado seja o santo nome de Deus. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, Deus é Senhor absoluto de tudo e de todos e do tempo. Nós estamos falando aqui de uma nação que é tida como a menina dos olhos de Deus. Esse tempo é 100 anos depois do reinado de Davi, aqueles que vocês estudaram ainda há pouco sobre. Então, é 900 anos antes de Jesus Cristo. Acabe está governando Israel. E no governo de Acabe, por Acabe ter se casado com Jezabel, Jezabel era gentia e trouxe para Israel um outro Deus. E com esse outro Deus, outros costumes. E inculcou por força governamental opressora costumes, práticas, ideias e ideais diferentes do que Deus determinou para que a nação fosse uma nação próspera. E, amados, é necessário que vocês entendam o distanciamento de Deus no que acarreta. Bom, então já não tem mais Deus como referência. Porque Deus é santo. E aquele que vem a Jesus, como está lá em João, ora, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é que sai de um estado de miséria e pecaminosidade do costume das gentes e vem para um outro
padrão. Deus é um padrão mais elevado, como diz em Isaías capítulo 55. Os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jezabel está na escala inferior. Baal está na escala inferior. Quem anda na escala superior tem outros desejos, tem outras práticas, tem um outro culto, tem uma outra direção. Mas aqui está no patamar inferior. E normalmente quem adora deuses feitos por mãos de homens estão em patamar inferior. E a dificuldade de as pessoas virem para o patamar superior são as desculpas do eu não posso vir porque eu vou ter que deixar de beber, vou ter que deixar de dançar, vou ter que deixar de prostituir, vou ter que mudar. E aí estas práticas que envolvem toda a forma de vida, de estilo, é impedimento. Puxa vida, eu não vou mais poder tomar uma cervejinha? Eu não vou mais poder pular uma cerquinha? Eu não vou poder mais dar uma enganadinha? E o fato é de que o Deus que Jezabel trouxe para cultuar e o templo que Acabe construiu em Samaria, falava que Acabe, falava que Baal, ele era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. E o profeta Obadias procurou Elias pelo reino para que ele viesse até Acabe. E quando chega diante de Acabe, Acabe diz a Elias: és tu o perturbador em Israel? Perturbador por quê? Porque teme a Deus? Perturbador por quê? Porque guarda as leis de Deus. Então nós vivemos hoje, no dia de hoje, no governo que nós temos, aquilo que é certo passou a ser errado. E aquilo que é errado, tentam nos enfiar goela abaixo. O fato é de que quem está errado é o que governa o Estado. É a autoridade máxima, que tem o exército nas suas mãos, que tem uma administração nas suas mãos. E de quem? A nação depende. Então, pela força, enfia ensinamentos outros ao povo, e aí se não fizer o que se determina. O fato é de que ainda tinha homens de Deus lá naquela época. Em especial aqui Elias, que é trazido à presença do rei Acabe. E que chama a atenção do rei. E não só chama a atenção, como vai lá determinar um juízo de cima para baixo. E é um juízo de Deus. E é impressionante que ele vai ali como o oficial da justiça divina. As pessoas hoje transgridem contra a lei e normalmente vem um oficial de justiça entregar uma intimação para que você compareça diante de um tribunal para prestar contas daqueles fatos e feitos. Mas no caso de Elias, que é profeta, que é a boca de Deus, ele vai ali como juiz em Israel. E olha só o que Elias disse a Acabe. Deus é espírito. Deus é santo. É do patamar superior. É superior a Acabe. Vive o Senhor Deus de Israel,
diante do qual eu estou. Ele não está dizendo que está diante do rei. Ele está ali diante do rei por causa do rei da vida dele, que é Deus. Que não haverá chuva, nem orvalho, nestes anos. E olha só, e aqui não é ousadia, aqui é intrepidez. A não ser pela minha palavra. Olha aqui a autoridade de um caçado que veio à presença do rei, que é poderoso, que introduziu Baal e o culto a Baal, e que tudo que era contrário à prática e ao culto era morto à espada. A pessoa e a família. E isso é tão sério e é tão grave que na sequência os irmãos vão ver a intervenção de Deus para preservar a vida de Elias e para preservar, depois do juízo, a vida da nação, porque está em jogo aqui o reino, as pessoas que adoram e todos os outros a perecerem. Elias é enfático em dizer: 3 anos e meio não vai chover nem ter orvalho. E só vai passar a ter pela minha palavra. Então ele tem que estar vivo. Morto não tem palavra. Imediatamente, depois desta afronta contra o soberano em Israel, Acabe, que introduziu o Deus e o culto, e as práticas que envolvem servir deuses feitos por mãos de homens, que é bebedeira, que é prostituição, que é roubo, que é assassinato, que é toda a sorte de desgraça que se vem com Deus feito por mãos de homens. E são coisas prazerosas da carne. E que os homens relutam para não deixarem, porque servir a Deus é chato. Aí você não pode mais beber, você não pode mais fumar, você não pode mais roubar, você não pode mais enganar, você não pode mais mentir. É coisa chata essa. Deus disse para ele. E depois a palavra do Senhor veio a ele dizendo-lhe: aparta-te daqui, vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do rio Jordão. Alex, coloca aí para mim aquele videozinho do ribeiro de Querite. É uma prática para as pessoas levantarem a cabeça e verem o que está acontecendo. Esse é um curso de água sazonal pelas chuvas, que não são muitas, as temporãs e as serôdias. Esse é o ribeiro de Querite, que é um afluente do rio Jordão, e que nasce nos termos de Judá. Este é o ribeiro. E estas águas que correm aí não são as mesmas águas, embora seja o mesmo ribeiro que Elias bebeu.
Beleza, Alex. Para quem não tem problema de coluna e conseguiu levantar a cabeça, viu. Não só ouviu, se é que está aqui dentro. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, aqui é Deus preservando uma vida. Deus preservando uma vida. A vida de quem? A vida de quem foi diante do rei, falar para o rei de que há um juízo em Israel. Juízo por quê? Porque está introduzindo na nação um culto e um costume que não é de Deus, que é do homem, que é na força da carne. Acabe está fazendo isso para agradar a sua esposa Jezabel. Mas ele não está fazendo nada para agradar a Deus, porque não tem um compromisso com Deus. Só agrada a Deus quem tem um compromisso com Deus. Só agrada a Deus quem tem um compromisso com as coisas de Deus. O que é que Elias disse? Por 3 anos e meio não vai chover e nem orvalho. Nós já falamos aqui na introdução, quarta-feira, de que o monte Tabor é aquele monte onde se venta e jogam gotículas de orvalho para outros lugares. Cessou o vento, cessou o orvalho. Cessou a chuva, vai cessando a perenidade das coisas, e por não haver água que vem de cima e que já são escassas naquela região do Oriente, para manter os lençóis freáticos, para haver olhos d'água e minas. Então, cessando a água, cessa a vida. Cessando a água, cessa a saúde. Cessando a água, aumenta-se a competitividade para alimentar-se. Sem água e sem pão, o povo perece. O povo morre. Mas Baal não é o Deus da fecundidade? Baal não é o Deus da chuva? O homem de Deus disse a Acabe: por 3 anos e meio não vai chover. Por 3 anos e meio não vai ter orvalho. Por 3 anos e meio vai ter morte. Por 3 anos e meio vai ter miséria. E Baal não vai fazer nada, porque Baal não é nada. E aqui, Elias não quer provar para Acabe que ele é profeta. Mas está ali porque é profeta. Está ali porque é melhor servir a Deus do que servir aos homens. É melhor servir a Deus do que servir a Baal. E haja o que houver, ainda que a vida dele esteja em risco, ele vai falar o que Deus mandou ele falar. Ó, vai voltar a chover pela minha palavra. Você precisa ter um compromisso com Deus para ser boca de Deus. E aqui, amados de Jesus Cristo, é que vem o tema, o profundo valor de uma vida reclusa. Amados de Jesus Cristo, as pessoas, elas acham que elas têm valor pelo número de amizade que elas têm, então fazem de tudo para ter amigos próximos ou perto. E até não tratam de assuntos religiosos nos lugares onde vão, para não perder os amigos. Então, entram na roda dos escarnecedores, têm prazer de estar no meio dos escarnecedores, gostam de beber, gostam de contar piada, gostam de galhofa, de chocarrice, de um monte de asneira.
Tem prazer de estar com os do mundo, mas não tem prazer de estar com Deus. Um dia, um amigo pastor, que já pregou aqui nesta igreja, falou para mim: pastor, o senhor ficou sozinho, né? É melhor sozinho do que mal acompanhado. É melhor ter a companhia de Deus do que a companhia dos homens. Mas você tem que ser boca de Deus. Para você ter autoridade e dizer: é assim. Ele corre risco de vida. E Deus sabe do que vinha em seguida. Tanto é que veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: 2 pontos. Aparta-te daqui. Não fica aqui não. Vai para o Oriente. E ao oeste do Rio Jordão. Vai para Querite. Deus não disse para ele: você vai com a junta de boi que você tem, você vai com o cavalo que você tem, com o jumento que você tem. Deus simplesmente disse para ele: vai. E você não sabe como que era a história, como é que era a vida, como é que eram as coisas de Elias, mas Elias estava tão nas mãos de Deus, que foi no endereço que Deus mandou. E o endereço que Deus mandou é uma distância de 200 quilômetros. A distância que Deus mandou, o lugar na região de Tiro e de Sidom, está a 200 quilômetros de Acabe. Então Deus, na sua onisciência, olhou e viu aquele lugar, e aquele lugar é o único lugar onde a vida de Elias seria preservada. Aquele era o único lugar onde Acabe, com o seu exército, na força terrível de Jezabel, não encontraria. E Elias não fica perguntando para Deus: o senhor me mandou ir? Eu vou de que jeito? Eu vou comer o que lá? Eu vou ter casa lá? Eu vou ter colchãozinho lá? Vou ter cobertorzinho lá? Eu vou, mas o senhor vai me dar o quê? As coisas de Deus, elas não são negociáveis. Deus é Senhor. Ele vai preservar o seu bem maior. Qual é o seu bem maior? É a sua vida. E você não dá valor para a sua vida, porque você está vivendo a sua vida do jeito que você quer e vai ficar a sua eternidade no inferno. Porque se você se amasse, você amaria Deus, você mudaria a sua história. Você não se ama. O amado de Jesus Cristo, Elias faz de acordo com Deus diz. Nem um pouquinho para cá e nem um pouquinho para lá. Ele chegou lá. E ele ficou ali. Na quarta-feira próxima passada, nós dissemos aqui, de estudiosos dizendo que os corvos eram árabes. Não são, porque árabes falam. Porque árabes contam. Eu estou trazendo alimento para um sujeito lá, de manhã e de tarde, e não estou ganhando nada. Esse cara aqui deve ser aquele cara que está sendo procurado, aí vai entregar. Amados de Jesus Cristo, Deus sustenta os seus. Eu não estou falando aqui 3 ou 4 domingos preocupado comigo, tá? Porque Deus me sustenta. Estou preocupado com você. E falei essa semana para um irmão e para uma irmã da igreja: o meu tempo está acabando. E eu estou preocupado com o pastor que vai chegar depois de mim.
Porque se vocês tratarem pastor, que vai vir lá depois de mim, como vocês tratam esse, vai ter problema. Mas quem trata é Deus. E Deus tem uma dieta. E aí a gente vai entender por que corvos. Porque está sem chover. Se está sem chover, está sem água. Se está sem chover, está sem pasto. Então tem morte sobre a terra. O tempo que vai passando, cada hora, cada minuto, cada dia que vai se passando, vai aumentando a escassez, e com a escassez vai aumentando a fome, e aumentando a fome vai aumentando a miséria, e aumentando a miséria aumenta a enfermidade, aumentando a enfermidade aumenta a morte. Corvos são lixeiros. Ainda ontem, vendo sobre corvos, estava vendo alguém indo pescar no Mato Grosso, onde cessou a água, e com uma espécie de invasor, que é o catfish, que é o peixe-gato, que é o bagre africano, que ele respira fora da água. Então ele fica lá naquelas poças d'água e vai secando e secando, e os urubu começam a comer peixe vivo. Então ele vai tirando carne, nacos de carne. Então os corvos, tirando nacos de carne de animais que estão morrendo ou mortos, e trazem para Elias aquilo que Deus está protegendo e preservando a vida. E alguns estudiosos dizem, como o ribeiro de Querite, ele recebe as temporãs e as seródias, ele não tem um fluxo de água contínua. Então, entendem eles, analisando hoje, de que Elias ele ficou 3 ou 4 meses ali, mas não. Elias ficou ali, à beira do ribeiro de Querite, 2 anos inteiros. 2 refeições por dia. Você já viu quantas refeições que dá em um ano? São 1.460 refeições de pão trazida pelos corvos, de carne trazida pelos corvos e de água do ribeiro, sem a companhia de homem algum. Mas sustentado e protegido por Deus. Nas horas da sua dificuldade, não são os seus amigos que vai te socorrer, não, viu? Você que preserva muitas amizades. Os amigos correm todos. Se não for Deus, você está perdido. Não é amigo não, viu? Os amigos são os primeiros a correr. Então você precisa aprender a confiar, a servir e a honrar e a depender de Deus. A depender de Deus. 1.460 refeições. Elias foi protagonista dentre os profetas por ser convocado pelo Espírito Santo perante Acabe. Elias decreta uma seca total de chuva e de orvalho. O que Elias está fazendo? Está decretando a morte dos adoradores de Baal. Não somente isso, mas está decretando a morte vegetal e a vida animal por completo. Um período de 3 anos e meio,
em uma região árida, semidesértica, é decretar a morte. Então você que é um adorador de deuses feitos por mãos de homens, você está destinado à morte. Mas Deus é mau, hein? Mau é você que não adora a Ele. Mau é você que não serve a Ele. Mau é você que não crê nele. Mau é você para você mesmo que quer um outro Deus. Um Deus melhor que você possa fazer o que você quer. Deus é um Deus que você tem que fazer aquilo que Ele quer. Porque Deus é santo. Lucas 4, 25 e 26. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Serepta, na região de Sidom, que vamos estar tratando nesta noite, do 8 em diante. Mas aqui é a confirmação de que, de fato, houve seca na terra. Que, de fato, houve juízo na terra. 3 anos e meio houve uma grande fome em toda a terra. Assim como o dilúvio foi em toda a terra. Então, no mundo inteiro, no planeta inteiro, 3 anos e meio não choveu. É o que os ídolos fazem. É tirar a vida. Afasta o homem de Deus para matar. Na miséria. Deus decreta a morte em Israel. Por que Deus vai fazer isso? Por causa da idolatria. Por que Deus vai fazer isso? Por causa da rebeldia. Quando a gente fala aqui, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, não é aqui quando o pastor fala. É lá na sua casa. Aqui você come a Bíblia, lá na sua casa você nem pega. Uma coisa de cada vez. Você quando sobe uma escada, você vai do primeiro para o último, degrau por degrau. Antes crescer na graça e no conhecimento de Deus. Um passo de cada vez. Para Elias andar 200 quilômetros em obediência, 200 quilômetros. Para Elias cumprir com aquilo que ele determinou para honrar a sua palavra, senão a coisa ela está ruim, é eu que vou dar a palavra lá, e eu vou voltar agora e vou chegar lá e dizer, não, eu resolvi, não é mais 3 anos e meio, já não aguento mais ficar sozinho na beira lá daquele rio, servindo a Deus e sendo alimentado por corvos. E, pelo menos ser um fazão. Não. É uma palavra só. É sim, sim, não, não. Deus vai julgar o povo. Com esse julgamento, o povo vai se voltar para Deus. Mas você tem que manter a sua palavra, tá? Elias, lá no verso 1, disse: é 3 anos e meio, e pela minha palavra vai acabar essa seca. Lá na frente a gente vai ver a angústia de Elias com o moço. Vai lá ver. Vai lá ver. Aí até tem um cântico aí que o pessoal canta, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mar. Mas este é bonito isso, né? Mas quem está 3 anos e meio. Cantar é gostosinho, gente. Obedecer é difícil. Tem um preço para a obediência, mas tem também o prêmio da obediência. É em nome do Senhor. Elias não foi lá em nome dele. Eu sou profeta. Não. É em nome do. Então tem o aval.
tem autorização de Deus. Se Deus não te deu o aval, não abre a sua boca de comer feijão para falar em nome de Deus, porque você não serve a Deus. Você não foi chamado por Deus. Você é alguém que gostaria, mas não muda a vida. E Deus só trabalha com quem é obediente a Ele, está disposto a pagar o preço. Na quarta-feira eu falei aqui que Deus ele me chamou a mim mesmo. Não chamou Marcelo, não chamou Marcos, não chamou o Drick. Eu tenho uma esposa que eu posso ir para debaixo da ponte que ela vai, mas meus filhos não. O chamado sou eu. Mas a irmã Ludmila é melhor do que o pastor. Mas o pastor sou eu. Quem foi chamado foi eu. Mas bem que podia ser a irmã Ludmila. Porque com ela você vai ajeitando que o pastor lá não tem jeito, né? Não é, não é. Não tem negociação. É um negócio sério isso, tá? Quem é inteligente vai entender. Então, ele não vem em nome de Baal. Ele vem em nome do Deus vivo em Israel. Amados de Jesus Cristo, estar em nome do Senhor é ter autoridade, intrepidez e vida na presença de Deus. Foi o que Davi disse para o gigante filisteu há 100 anos atrás. Eu venho em nome do Deus vivo. Aí você vem para guerrear comigo com pedras e paus? Eu não sou um cachorro. Foi com uma pedrinha só. Ele foi para o chão. E com a espada dele em sua cabeça. Decepada. Eu venho em nome de Deus. Mas não é um Deus qualquer, não. É do único Deus. Do Deus vivo. Criador e sustentador de todas as coisas. Porque quando você fala em nome de Deus acontecerá, vai acontecer. Pode amarrar sua casa. Vai acontecer. Quando um homem de Deus diz endireita a sua vida, e você sai daqui bravo, questionando, dando coice, saindo bufando lá daqui, vai acontecer. Ou endireita a vida, ou vai acontecer. E é impressionante ele dizer, o qual eu sirvo. Tem muitas pessoas que servem a muitos, mas não servem a Deus. Porque só quem serve a Deus paga o preço. Eu vivo aqui há 24 anos sozinho, sem associação, sem convenção batista estadual, sem convenção batista brasileira, sozinho. E vivo bem. Não preciso estar em festa, comendo bolo, comendo almoço, comendo churrasco, escutando piadinha. Tinha um presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, ele tinha mais piada na boca do que versículos. E foi o que tirou a nossa capela daqui para mandar para São José dos Pinhais, lá no Paraná. Tinha ganho a capela para colocar em cima dessa laje, e ele tirou da Igreja Batista em Parque dos Camargos e deu para São José dos Pinhais. E fechou o seminário que esse pastor fez teologia. Mas era o rei da piada. É vivo ainda. Como tem cupincha que assiste tudo, vai chegar no ouvido dele. Mas quem é ele? Não é nada. Eu estou aqui em nome de Deus. Amados de Jesus Cristo, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel. 17:1. Digo ao Senhor que não vai chover. Olha que certeza.
Eu digo ao Senhor que não vai, pode fazer o que você quiser, o culto que você quiser, o trabalho que você quiser, a oferenda que você quiser, que não vai chover. Baal não é capaz de fazer chover. Baal não é Deus. Baal não é nada. Na presença do Rei. Amados de Jesus Cristo, sai daqui. Vai para perto do riacho, você terá água do riacho para beber. E eu mandarei os corvos levem comida para você ali. Corvo não é papagaio que fala. Amados de Jesus Cristo, Deus quando manda fazer alguma coisa, eles vai para lá, que eu vou fazer assim, você não vai desavisado. Elias não foi desenganado para a beira do ribeiro de Querite. Ele foi lá sabendo a condição, a situação, a proteção e o provimento. É pão, água é do ribeiro. Pão é que o corvo traz, mas o corvo não é que nem a gente, né? Se deixasse alguém levar marmita para, minha mãe contava que ia levar marmita para o meu avô, lá na cerâmica dos Razuki, na cidade de Pederneira, ia com o meu tio João. E o meu tio João era mais novo do que, era mais velho do que ela. E aí os dois iam pela estrada a pé, picada, e aí o meu tio João via um ninho de passarinho. Aí disse que falava assim, filha, fica aqui, que o Tato vai ali tirar um ovinho de passarinho para você, mas fica aqui, no meio do mato, década de 30, 36, 37, 35, 34, e aí ficava ali, a marmita dentro do picuá, ela pequenininha, começava a chorar de medo. Aí ela gritava, João, João, fica aí. E o João vai. Aí o João descia da árvore, vinha lá e dava croque nela. Toque, toque, fica quieta aí. Aí voltava para a árvore, ele não ia levar marmita. Então Deus ele prepara da forma certinha. Homens têm afazeres, homens falam, Deus é do jeito que Deus faz. Então, amados de Jesus Cristo, por que os corvos? Porque os corvos são pontuais. Pode estar chovendo, pode estar fazendo frio. E chovendo não ia estar, mas era de manhã e de tarde. Melhor do que, né? Mas é meio-dia, não vai ter boia hoje? Os corvos faziam no momento exato. Precisamos desejar ser deixado de lado, tanto quantos ser usados por Deus. Ser usado por Deus é o maior prêmio que um homem pode ter na sua vida de mortal. Ser sustentado por Deus é o maior prêmio que o homem pode ter na sua vida de mortal. Preciso estar separado para ouvir a voz de Deus com clareza. Longe de tudo, longe de todos, longe dos sons, longe dos amigos, longe dos inimigos, longe dos parentes, longe dos planos, longe dos desejos. Um lugar para ouvir a Deus, um lugar para ser tratado por Deus, um lugar para ser cuidado e sustentado e protegido por Deus. Às vezes é necessário sair de onde nós estamos para ficarmos sozinhos, você e Deus. Você deve ter um momento de a sós. Eu encontro na minha vida solitária que eu tenho um momento de estar só. Mudei a minha rotina. Deito 6h30, acordo 1h30, não tem ninguém. E ali eu estou para ouvir a voz
de Deus. Mas está frio, mas Deus está ali. Mas tem perno longo, Deus está ali. Um lugar de você estar com Deus é importantíssimo. É a direção de Deus, na obediência a Ele, dele vem a provisão. Na direção de Deus, na obediência dele, no lugar onde Deus te colocou, vem a provisão de Deus, vem o cuidado de Deus. Quando Deus fala, quando Deus dirige, Deus provê. Vá para o riacho de Queriteus, mas tem um riachozinho que eu conheço, é melhor do que aquele lugarzinho. Deus mandou, faça. Do serviço prestado a Deus, em obediência, vem a proteção e a provisão. Você precisa ouvir Deus falar. Todos os cultos que eu saio lá daqui, e hoje não vai ser diferente, alguém me liga dizendo, mas eu não consigo ouvir a Deus. Como que é ouvir a Deus? Não é no tumulto. Se você não crer, se você não obedecer, se você não abrir mão da sua vida, dificilmente você vai ouvir a Deus. Aqui vai ser a minha casa. Aí eu não venho para cá. Vai ser assim, 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 assim. Mas como? Deus falou. Aqui está o resultado. Amados de Jesus Cristo, Deus conhece tudo, Deus conhece todos. Deus conhece o futuro. Vai acontecer com você amanhã. Deus sabe. Mas o que é preciso para você saber? Se aproxime de Deus. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Um riacho seco, normalmente, não é sinal de prazer e não é sinal de desapontamento. Ou pelo contrário, o riacho secou. As fontes estão secando. Assim como está acontecendo aqui. Viu que eu conversei com vocês cedo? A fonte está secando. Então, se está secando, Deus tem algo maior lá na frente. Se a fonte está secando, esse é o sinal. Deus vai intervir. Você vai ver que no 8 em diante veio a palavra do Senhor a segunda vez para Elias. Então, quando as coisas começam a acontecer assim, segundo aquilo que nós estamos vendo aqui em Elias, é sinal de que há mudança. Ou a mudança da igreja, ou a mudança do pastor da igreja. É sinal de mudança. Deus conhece tudo. Então, o riacho seco é prelúdio de um novo tempo, de uma nova missão, de uma nova unção, de um novo alimento. Amados de Jesus Cristo, quando o pai da fé, Abraão, estava em seu auge como homem de Deus, seu riacho de Querite foi o sacrifício que Deus pediu que ele fizesse do seu único filho, Isaque. Ele vai obedecer. Elias obedeceu. Qual que vai ser o seu Querite? Qual que vai ser o seu riacho? Então, quando a gente vê dessas questões, dessas coisas, e você não entende, muitas vezes é porque você não crê nesse Deus, é porque você não está disposto a pagar o preço. Para mim acontecer isso, e eu servir Deus e passar por isso, eu não fui chamado. Estas questões são questões para nós aprendermos. Deus feito por mãos de homens tem prazer lá na carne. Orgia, bagunça, perversidade, crime, roubo, engano, estelionato, pedofilia e outros bichos mais. Mas o caminho de Deus é estreito. Este é o caminho para Querite.
o caminho para ter a vida preservada. A solidão humana na companhia do Eterno. Eu tenho uma missão e ela tem um prazo. E o mundo vai voltar a funcionar quando Baal cair, quando Acabe cair. E os que sobrarem vão saber que só o Senhor é Deus. Senhor, estou orando, tá? Senhor Deus. De vez em quando, olha para o pastor, vê se ele fecha o olho. No nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por ser chamado, por ser seu servo e por estar sozinho. É tão gostoso estar com o Senhor. O Senhor sabe que eu não sinto solidão, não, né? Eu sinto prazer. E o que o Senhor mandar, estou disposto a fazer, a servir, porque eu preciso do teu alimento, e preciso da tua proteção, e preciso da tua companhia. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Pastor, 11h53 é 200 quilômetros para chegar até o querido. Não é fácil andar tanto assim.